Mais uma vez, bom dia, Maria Duarte Belo. Obrigada, em nome da PWN, por ter aceito o nosso convite. Este primeiro webinar, de 2026. Nós, por regra, fizemos sempre um webinar mensal e este ano começamos super bem com a nossa convidada de excelência, Maria Duarte Belo. Mais uma vez, obrigada por se juntar a nós hoje e por ter aceito este nosso convite. A Maria tem mais de 25 anos de experiência profissional, e o tema que nos traz aqui é da visão-ação. Como transformar os objetivos de 2026 em resultados concretos? Porque todas nós, independente da nossa profissão, da nossa oportunidade, quando começamos o ano, temos sempre mil e um objetivos, temos sempre uma listinha, nem que seja no papel ou na mente. Mas depois, ao longo do ano, vemos que temos dificuldades em transformar os nossos objetivos em ações reais, que eles concretizem. Sim. E objetivos sem concretização são sonhos, de nada nos valem. Por isso, mais uma vez, obrigado, Maria, e eu passo-lhe a palavra. Oi, Sofia, muito obrigada e obrigada à PWN Luanda, da qual a Sofia é aqui a representante. Eu tenho o maior gosto em estar convosco, este fim de dia, este fim de tarde, convosco aqui mesmo à conversa sobre este tema, não é? Portanto, eu vou fazer assim uma rápida apresentação. Eu dividi aqui a minha vida profissional, digamos, em dois setores. Eu sou professora na universidade, portanto, fiz o caminho de uma carreira académica, portanto, até ao doutoramento. Eu tenho um doutoramento em comunicação social. Dou aulas na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa e pronto, e faço muita formação de executivos noutras universidades. Portanto, tenho um percurso muito grande nas aulas do ensino superior. Por outro lado, tenho a minha empresa de coaching, mentoring. Aliás, ou seja, o coaching foi uma coisa que repare, isto já foi há tanto tempo, que eu ouvi falar em 2002 em Madrid, porque andava a tirar uma parte do doutoramento e é ali que eu tenho contacto com o coaching, que não havia ainda nada em Portugal, tanto que aquilo que eu aprendi, os cursos que eu realizei, foram todos fora de Portugal, ainda não havia, nem se falava nisso, digamos assim. E portanto, toda aquela parte da gestão da imagem, de tudo, porque eu andava na altura a fazer um master em gestão da imagem. Na Complutense de Madrid, na Universidade de Complutense, e é aí que eu vejo pela primeira vez sobre o coaching. Portanto, o coaching, o mentoring foi sempre aqui uma parte que eu segui. Tenho uma expertise em marca pessoal, pois um dia posso explicar porque é que é importante trabalharmos a nossa marca pessoal. Ou seja, e é toda a parte do protocolo empresarial, sempre, onde faço muita formação de protocolo. Já fiz aqui também, mas foi para uma pessoa que trabalhava na parte do protocolo de uma grande empresa angolana, para ensinar precisamente a parte do protocolo empresarial e social. E pronto, não me vou aqui adiantar muito, vamos ao nosso tema. E eu começo aqui por tecer algumas considerações práticas, não é? Porque, afinal de contas, nós somos mulheres práticas, trabalhamos em muitas áreas, temos família, temos o trabalho, somos ambiciosas, queremos fazer tudo bem, tipo, concorremos todas, sem saber, quase, para os títulos de super mulheres que não devíamos focar tanto nisso, não é? Mas aqui nós já sabemos, e a Sofia falou nisso no início, que os sonhos, não é? Os sonhos vagos raramente geram ação. Portanto, não passa daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós gostaríamos, e por isso realmente é muito importante passarmos para aquilo que nós queremos exatamente. E essa é que é a grande dificuldade, que é saber exatamente o que queremos, porque queremos e como chegar lá. Portanto, só isto já daria aqui para estarmos todas aqui a falar nisto.
quando o sonho deixa de ser um desejo e passa a ser um objetivo possível. Portanto, primeiro que tudo, tem que ser algo claro e muito específico na nossa cabeça, não é? Claro que a ação, o nosso comportamento, a nossa atitude, nasce com muito mais força quando esse sonho, esse desejo está ligado a valores profundos. E perguntar, esta pergunta é às vezes um bocado difícil para nós, porque é que é importante para mim? Porque é que isto é importante? Porquê? Porque isto é que é a nossa motivação. Mesmo quando surgem dificuldades, porque é que eu me meti nisto? Não é? Porque é que eu estou a fazer isto? E atenção, podem perguntar-me e levantar a mão quando quiserem e dizer-me assim, ó Maria, mas isso é assim ou é assado? Podem colocar todas aqui as vossas questões. Estão à vontade para me interromper. Também conhecem aquela metáfora do elefante, não é? Portanto, o elefante grande, e quando é como aos grandes sonhos. E tudo o que seja demasiado grande pode paralisar. Quando são divididos em pequenas ações, e é por isso que nós utilizamos muitas vezes a metáfora do elefante, não é? Vamos partir aos bocadinhos e começamos a fazer uma coisa de cada vez. Claro que é assim, as coisas começam pequenas, a ação começa sempre com um passo simples. As coisas não começam em grandes. E claro que termos um sonho que é muito grande, imaginem no vosso caso ser uma grande empresária de uma certa área, pode ser muito intimidante e muito difícil de iniciar, de ter umas primeiras ações. Mas, ou seja, também esperarmos que aqui o medo vai aparecer constantemente, o medo não vai desaparecer, e portanto muitas vezes temos que avançar de forma algo imperfeita, não é? E porquê? Porque não há momentos ideais. Lembram-se quando os desejos agora para 2026, nós pensámos, agora, no início do ano, eu vou começar a fazer isto, não é? E tanto pode ser coisas, o fazer exercício e o comer bem, etc, não é? Vou começar tudo, agora. E isto é o tal desejo, mas se nós não o concretizarmos, nós não vamos, no concretizarmos em ações pequenas. Também uma das coisas que é preciso reter é que, ou seja, normalmente, reparem, nós temos a lista de 2026, mas se ela for uma lista grande, normalmente nós não vamos concretizar muitas delas. Portanto, às tantas, deveríamos ter aqui o desejo repartido pelos meses para começar a iniciar. Portanto, aqui o esperar pela altura ideal é uma coisa que não existe, não é? E os ajustes podem ser sempre feitos ao longo do caminho. Portanto, é iniciar e não esperar, vou esperar por janeiro para começar a fazer isto. Depois, reparem, há uma coisa que também é importante, que é ter uma rotina. Não há motivação que chegue. Nós temos mesmo que ter alguns hábitos. Por exemplo, eu que escrevo, e tenho um hábito de eu escrevo todos os dias. Portanto, já é uma coisa que não direi que é tanto como lavar os dentes, mas é um hábito, é uma pequena rotina consistente. Posso não escrever um dia ou dois e depois no outro dia volto a escrever. O que é facto é que pequenas rotinas, mas que sejam consistentes, geram depois resultados grandes ao longo do tempo. Mesmo naqueles dias em que a vontade é nada, não apetece fazer nada, não é? Isto são mesmo algumas considerações para nós tomarmos em conta. Partilhar o sonho com pessoas de confiança, com pessoas que estão ao nosso redor. Isto é a mesma coisa que nós termos o sonho e passá-lo a escrito, concretizá-lo ali no papel. Sim, sim, sim.
Acho que era, Sofia. não, acho que era só um dos membros que tinha o som ligado, já desliguei, por Está lapso. bem, está bem. Peço Não desculpa. sabia se era alguma questão que estavam aí a colocar. Mas só como a Mas, Maria, peço desculpa, tal como a Maria disse, por favor, à medida vão levantando as mãos, sim, vão contribuindo para ficar mais interativo, por favor. eu sei que não têm as câmaras ligadas, não é? Sim, mas podem Mas podem ligar ligar. para não ficarmos sozinhas, por favor. Sim, sim. Eu sei que algumas estão de carro e não vão Toma conseguir. banho. Mas sim, mas podem pôr aí as vossas fotografias. Portanto, eu acho que partilhar com Eu não estava a alguém. falar contigo com ela. Não tá. Natshual, quer falar? Eu Quer peço, contribuir? não, eu peço desculpa. É a coisa de estar em casa com crianças a perguntar Ah, coisas. Eu Ah, estou a tentar Elsa. perceber onde levantar a mão, porque eu estou ao telefone e não vejo onde levantar a mão, onde Ah, desligar, nem nada disso. mas podes Peço, falar, por favor, Elsa. pode falar, pode falar. peço desculpa. Não, não. Não tem de quê, não tem de quê. É normal. Ehm, mas, ou seja, colocarmos no papel e aceitar às vezes alguma orientação e ouvir alguma opinião de outros, também ajuda, não é? Portanto, esta parte do procurar apoio, referências e depois, quer dizer, reparem, qualquer coisa que façamos, nem que seja aqui um pequenino avanço, devemos comemorar, como quem diz, não, isto está-se a fazer, oh, isto é realizável, é possível, mas digo já, aqui o dos sonhos para passar à realidade é preciso coragem, às vezes uma grande ousadia, ehm, e para escolher avançar, não é? Porque se esperarmos sempre para que estejamos o momento ideal, as coisas ideais, é como aqui a nossa colega que está em casa, está aí com as crianças, mas está aqui a tentar ouvir também, não é? Portanto, muitas vezes é preciso aqui alguma ousadia e não esperar que esteja tudo nas melhores condições. Mas, portanto, depois destas considerações, hum, que são considerações práticas, mas que nos ajudam a dizer, não, ok, ter medo é normal, é possível, não saber se isto tem pernas para andar, é possível. Mas primeiro que tudo, nós temos que trabalhar a nossa visão. Primeiro que tudo, antes de passar à ação, temos mesmo que trabalhar a visão. Imaginem que algumas de vós dizem assim: olha, eu daqui a um ano eu quero que as pessoas conheçam os meus serviços como algo que, não é? Estou aqui a falar para mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, e é preciso fazer estas perguntas. Antes de irmos aqui para o negócio, temos que ter aqui a parte de trabalhar a visão no futuro e saber exatamente o quê. Imagina, antes de começar um negócio, o que é que as pessoas dizem quando falam de ti? Que tipo de problemas te associam? Que emoções sentem depois de trabalhar contigo? Sentem o quê? Depende da tua oferta, mas alívio, clareza, confiança, progresso. Agora imagina que tens um papel e que este primeiro passo de saber o que é que os outros acham de ti, o que é que as pessoas dizem quando falam de ti, dizem que és uma pessoa que és credível, que és uma pessoa de confiança, que aquilo que estás a oferecer é bom, é de qualidade, etc. Portanto, ou seja, antes de te pôres aqui a pensar realizar o sonho, tens que trabalhar esta parte da visão. Depois, uma outra parte da visão é o do outro passo, podemos chamar-lhe assim, quem é que precisa de te conhecer? Não é toda a gente, não é toda a gente que interessa. Porque a visão forte é específica. Quem são essas pessoas? Profissão, fase de vidas, negócios, em que momento é que elas percebem que precisam de ajuda? O que é que já tentaram e não funcionou? Portanto, tu precisas de saber quem é que tu queres que te conheça. E eu digo já, não é toda a gente. Porque
se a nossa visão serve para qualquer pessoa, não serve para ninguém. Portanto, temos que ter aqui uma direção. Eu depois, mais à frente, vou dar-vos aqui um exemplo para ficarem a ver como é que nós fazemos exatamente isto. Depois, o que é que nós temos a seguir? Na tua visão, do teu negócio, da tua empresa, qual é o problema central que tu vais resolver? Não fales ainda da solução, não é? Foca-te no antes, ainda estás a trabalhar, a tua visão. Imagina que precisavas de completar esta frase. As pessoas chegam até mim porque estão cansadas de. E vocês podem completar esta frase de muitas maneiras. Eu vou dar aqui alguns exemplos, não é? São sempre ilustrativos, não quer dizer que sejam estes. Sentem-se perdidas, sem direção, têm ideias, mas não conseguem passar à ação, fazem muito esforço, mas têm pouco resultado, não é? E, portanto, o problema tem de doer, não pode ser abstrato. Aquilo que tu vais resolver para as outras pessoas é uma coisa que as penaliza, não é? Que sentem. Depois, sim, depois já podes pensar no depois, no impacto. E o que é que vais pensar? Depois de trabalharem comigo, estas pessoas conseguem, imaginem, uma mudança prática, decidem, implementam, comunicam melhor, ou uma mudança emocional, que é ter mais confiança, mais foco, mais leveza. Portanto, isto tudo para trabalhar a visão, primeiro antes de passar à ação. Portanto, imaginem que tu dizias, não, eu ajudo um certo tipo de pessoas e vocês dirão quais são que têm este problema para conseguirem, etc. Não precisa de ser perfeita, não é? Isto que vocês estão a pensar não precisa de ser perfeito, precisa de ser honesto, claro. Imagina, vou dar aqui um exemplo. Portanto, imaginem que vocês, que eu diria assim. Ajude pessoas com boas ideias, mas bloqueadas, a ganhar clareza e a transformar intenções em ações consistentes. Claro que vocês podem dizer, a Maria está a dizer isso porque é coach e, portanto, está a falar de si, não é? E eu poderia muito bem dizer que tenho esta mesmo, esta boa ajuda, não é? Que ajuda, oriento pessoas com boas ideias, mas bloqueadas para ganhar clareza e transformar intenções em ações consistentes. O que é que nós agora na nossa cabeça, na visão, nós escrevemos isto tudo, Perguntar uma estes coisa. passos todos? Sim, Posso perguntar uma coisinha? claro. É que eu geralmente ouço muito falar de coisas assim parecidas de intenções e ações e colocar as coisas no papel, mas eu nunca ouço, portanto, de como começar do zero. Se a pessoa tem um branco, não sabe se vai para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, não faz a mínima ideia do que fazer ou onde vai ou onde quer ir, não. Como uma adolescente que está cheia de confusões, não tem sonhos nem projetos e simplesmente se deixa ir pelas matérias da escola. Muito E bem. então seria tipo verificar lacunas na sociedade, ver onde se inserir, cruzar com as suas valências, porque às vezes a pessoa também sente-se perdida porque simplesmente vai avançando, mas não tem assim uma visão concreta do que quer ou do que precisa, ou não tem assim grandes aspirações. Muito bem, bem colocado, porque, ou seja, há um certo tipo de pessoas que, à partida, sabem logo muito bem o que querem e outras, não sabem muito bem o que querem, não é? Tal e qual como colocou. Aqui, o que nós podemos fazer é, olha, por exemplo, no seu caso, não tem. Qual seria o seu gosto? O que é importante para si? Eu começaria por aqui.
O que é importante para si? Consegue responder-me? Ah, sim. Então vá. O que é importante para si? Quais são as coisas mais importantes para si? Na vida, no trabalho, Em tudo, em tudo. Podemos conjugar as duas coisas. Quando estamos a falar na vida, estamos a falar também no trabalho, não é? ok? Diga-me, quais são as coisas mais importantes? Ou aquelas a que dá mais valor? Não entrar em conflito com as pessoas, Sim, valorizar as pessoas e dar espaço a pessoas que geralmente não têm a oportunidade de ter espaço ou têm menos voz ou não encontraram a sua voz, por exemplo. muito Um, bem. eu tenho tendência, por exemplo, de ser a pessoa que vai falar com aquela pessoa calminha da festa porque às vezes sente que a pessoa está deslocada ou tem vergonha de falar, então meio que quebrar o gelo. O que às vezes pode ser desconcertante para a pessoa, porque às vezes a pessoa é só introvertida, não quer mesmo falar com ninguém, mas a minha veia extrovertida nem sempre é visto. Muito bem. E, por exemplo, e gostava de ajudar estas pessoas? Por Sim, claro, exemplo, sim. gostava de ajudar a valorizar as pessoas, elas encontrarem. Agora é assim, diga. Encontrarem o seu nicho, porque se cada uma, tipo, tiver num sítio onde se sente confortável, eu não sinto necessidade de ir e interagir ou achar que tenho que me impor. Geralmente é quando eu sinto que a pessoa está isolada, por exemplo. E, Então, gostava e a de área de trabalho é orientar mais estas a pessoas? orientar as pessoas, sim. Sim, e Sim. muito bem. E orientar as pessoas profissionalmente, pessoalmente, era isso? É tudo que eu puder. Tudo o que puder. Muito Sim, bem, só deixar as pessoas mais confortáveis já me deixa confortável. muito bem. Então, e como é que isto se poderia traduzir, digamos, numa profissão? Portanto, tem aqui uma visão, ajudar estas pessoas, não é? Certo? Sim, sim. Sim. Então, que problemas, agora tinha que saber responder, que problemas é que ia resolver? Ah, não, eu já tenho os meus problemas a resolver. Não, então, mas se gostaria de orientar pessoas, quais eram? As pessoas precisam de Não, saber. sim, Sim, no meu caso, sim, eu sou orientada para a área social aham, muito bem, e também para a área de RH voltada para a valorização ou a potencialização de quadros da empresa. muito bem, muito bem. E já faz isso? Sim, eu sou da área socioambiental. Socioambiental. Ahm, então vá, vamos aqui, vamos Mas pegar eu aqui. coloquei essa pergunta abstrata, não Sim, tão abstrata, porque eu também já passei por isso e podem haver pessoas que estão a passar por isso. Por isso é que eu estava a perguntar, porque eu também vejo, tipo, estava a ouvir a conversa ir mais para o lugar de se você já mais ou menos sabe, mas eu sei que às vezes a pessoa não sabe. muito Foi bem. mais nesse sentido. Nós estávamos a falar aqui do sonho. Normalmente as Sim. pessoas Nem sabem sempre as pessoas têm sonhos. É isso que eu estava. Nem sempre. Não, não acredito. Nem sempre tem sonhos. A Pelo menos sério. não sonhos que se materializam de forma profissional, assim, por exemplo. Não, nem sempre. Eu, eu, Então vou fazer-lhe eu, uma eu outra fui pergunta. orientada, mas pronto, eu também não quero aqui gastar tempo numa conversa só de nós as duas. Não, não, isto é, e toda a gente aproveita. Eu Tu- também, por exemplo, eu fui orientada e então eu parto do princípio de que eu não sou um alienígena e pode haver mais pessoas que estão onde estão não porque sonharam estar onde estão, mas porque foram sendo orientadas e foram aí, estão meio que em piloto automático, mas não tiveram a oportunidade de parar, sentar e pensar o que é que eu realmente quero fazer.
Bem, isso é bem verdade, mas sabe que em todas as idades as pessoas podem parar de fazer isso e dizer eu agora vou fazer aquilo porque eu já sei o que quero fazer. Portanto, enquanto não se sabe, muitas vezes é-se orientado por outras pessoas, os pais, os professores, etc. Mas depois, em todas as idades, pode tomar uma outra opção e dizer eu agora vou fazer isto porque já sei o que é que eu quero fazer, não é? Quando nós estamos aqui a falar é, ou seja, eu tenho uma ideia, ou um desejo, porque um sonho é um desejo, e como é que eu o transformo esse desejo em realidade? Por exemplo, eu iria pegar aqui no seu e iria dizer, por exemplo, imagine que alguém aqui de nós, do nosso grupo, quer ser empreendedora social. E então, eu acho que era assim um bocadinho esse o caminho que me estava aí a dizer. Sem cair no discurso empresarial vazio, ou seja, e a visão social não é ajudar pessoas, é mesmo, no caso da empreendedora social, o plano tem que equilibrar impacto social, sustentabilidade e credibilidade. Imaginem que há aqui uma de vós, e pode ser consigo, é mudar uma realidade específica, porque ser empreendedora social vai impactar, na vida das pessoas. Por exemplo, eu vou aqui, tentar, falar-vos de uma. Como é que seria uma visão bem formulada? E isto é um exemplo. Imagine, quer contribuir para mudanças reais e sustentáveis na vida das pessoas e comunidades, através de soluções sociais práticas, replicáveis e com impacto mensurável, portanto, que se possa medir. Então, as perguntas que nós fazemos a nós, à nossa visão, se eu quero ser empreendedora social, ter um impacto social nas pessoas e na comunidade, eu, eu preciso de responder a esta pergunta. Que problema social específico me move? Qual é a causa social que mais move nesse momento? É a educação dos mais jovens? É os mais velhos? Com quem queres trabalhar diretamente? Que mudança concreta queres ver acontecer? Portanto, isto na parte, imagine de ser uma empreendedora social. Se nós não conseguirmos responder a estas perguntas, enquanto não conseguirmos, não podemos avançar para a ação. Porque estas perguntas essenciais são muitíssimo importantes. Agora, é porque, por exemplo, o empreendedorismo social atua na raiz do problema, não apenas no efeito. Portanto, nós tínhamos que. Eu vou dar aqui vários exemplos, não é? Falta de acesso à educação, à saúde, falta de acesso a oportunidades, a ausência de estruturas de apoio, ciclos de exclusão, quando é que as pessoas são excluídas, há soluções de assistência, mas depois não têm continuidade. Portanto, porquê? E saber isto tudo, definir o problema, o que é que eu vou resolver? E depois então é que nós definimos o depois. E então, depois da minha intervenção, porque eu tenho é que responder àquelas perguntas. Que problema social específico é que eu vou resolver? Qual é a causa social que me move? O que é que eu quero? Com quem quero trabalhar? Com que tipo de pessoas? E que mudança concreta? Portanto, enquanto eu não souber responder a isto, nem vale a pena avançar, porque a visão tem que estar clara. Depois é que eu passo, ali à parte da ação. E então depois aí é que eu penso, por exemplo, qual o tipo de prestação de serviços sociais é que eu vou fazer, quais os programas de capacitação ou formação que é preciso fazer, que projetos com organizações públicas, privadas, portanto, como é que eu vou gerar receitas? Está a entender aquilo que eu estou a dizer? Então, sim, senhora. Ótimo, ótimo. Portanto, ou seja, imagino que era mesmo esse o seu caminho,
eh, e aqui imagino que tem um problema social para resolver, que diz qual é, e as pessoas têm que ter aqui tem que haver sempre uma mudança muito prática. Acesso, autonomia, dar competências às pessoas, ou então uma mudança estrutural. Processos, redes, continuidade. E depois, quais são os modelos que nós podemos ter? Não é? Estes que eu acabei aqui de dizer, como eu vou prestar um serviço social, qual é? Para quê? O que é que eu consigo com ele? E claro, repare, se vai oferecer, criar uma oferta social mínima, imagina um projeto piloto que vai começar numa pequena comunidade, uh, numa freguesia, numa série de ruas, um programa curto, tipo de 6 a 8 semanas, nunca mais. E a intervenção com um grupo específico. Imaginem que se dirigiam a jovens mulheres ou a jovens mulheres mães. Como é que elas vão conciliar ali a maternidade com o trabalho que querem desenvolver? Isto é só uma ideia, hein? E até podem fazer uma parceria experimental com uma organização. Imaginem. E aqui o objetivo no projeto piloto é saber mais. Portanto, é aprender, é medir, é ajustar, é ver o que é que correu bem, o que é que correu mal. E depois, claro que o empreendedorismo social cresce por confiança e com alianças. Então temos canais prioritários, não é? ONGs, autarquias ou como estão estruturados, fundações, associações, portanto, criar sempre aqui as tais alianças. Depois há uma rede relacional que tem a ver com as pessoas, não é? As pessoas da causa. Quem é que é importante? Quem é que já trabalha este aspecto? Ou um parecido, um semelhante? Quem é que também decide? Quem são aqui os decisores na área social? Como é que eu chego até eles? Como é que eles sabem aquilo que eu estou a fazer? E claro, de mostrar, contar histórias reais e o que é que aconteceu depois, não é? Mostrar processo, como é que eu fiz, não só resultados. O resultado foi este, mas é contar o processo. Porquê? Porque isto depois o que vai gerar é credibilidade, não é? E isto é um marketing, mas é um marketing muito credível, não é só aquele marketing de eu faço, eu consigo, eu isto, eu aquilo. Não, é apresentar histórias reais. Claro que tínhamos de ter aqui um plano de ação para os primeiros 30 dias. Imagino que decide fazer mesmo uma coisa destas, não é? Portanto, não se esqueça, escrever a visão, o que é que eu quero, quem quer ajudar, qual é a causa, etc. Qual é o problema que eu vou resolver, qual é o impacto social que eu quero e definir o público-alvo, não é? E escolher o tal modelo de atuação. Como é que é? Eu vou falar com as pessoas, portanto, quais são elas? Que recursos é que eu preciso? Quanto é que isto vai durar? Ativar as parcerias, como eu disse há bocado, as ONGs, as associações, as fundações, ah, portanto, contatar. E depois contatar muitas pessoas, contatar realmente as pessoas, não é? Portanto, o impacto social sério mede-se mesmo de forma simples. Eu falei com as pessoas, o que é que as pessoas disseram, o que é que as pessoas acharam, porque uma coisa pode ser aquilo que eu acho, mas vai ser muito importante saber o que é que as pessoas acham daquilo que eu pretendo saber. Portanto, há aqui uma parte que é muito ouvir as necessidades reais das pessoas, não é? Para que, ou seja, o problema é estrutural, ele existe, a solução é prática, eu vou fazer isto, o modelo é sustentável porque depois pode ser replicado e as ações são pequenas, pode começar pelo tal projeto piloto. Uma das coisas é que nós não precisamos também de salvar o mundo todo, não é? Vamos começar por salvar aquele que está aqui ao nosso lado.
mudar algo concreto de forma consistente e depois, claro, ir crescendo. Que me diz? Dúvidas? Sofia, Ainda não temos. ainda não tem. Ainda Eu não posso tem. aqui. Ainda não? Mais coisas. Só um minuto. A Catarina tem o micro ligado. Catarina, queres contribuir com alguma coisa? Com algum ponto? Catarina Rives. Há aqui alguém que, por exemplo, tem uma ideia de quer dar a conhecer os seus serviços e que é um sonho, independentemente de saber quais os serviços que gostaria de oferecer, não é? Por exemplo, hum, ou imaginem alguém que queira trabalhar com organizações. Agora há um tema muito recorrente, eu creio que convosco também será, que é a área da saúde mental. Não, Sofia, não se fala muito nisso? Aqui em Angola, cada vez mais fala-se na saúde. Por um lado, nós ignorávamos muito a saúde mental, tínhamos até complexos. Quem falava em saúde mental, tinha como, Sim. ai, estás maluco, mas agora não. É algo que estamos a normalizar, que é normal. Falamos de saúde mental e cada vez mais melhor, porque prevenimos muitos problemas, muitos suicídios, muitas mortes. E é um tema que está cada vez mais em voga cá, ainda bem, no nosso mercado. Sim, é como cá que o 2025 foi um tema constante e vai continuar a ser, não é? Portanto, Isso. estamos iguais. Ah, imagine que há alguém aqui das nossas assistentes que quer trabalhar com organizações na área da saúde mental, por exemplo, porque é um tema que vai continuar a ser. Aqui temos uma visão adaptada ao contexto organizacional, não é? Imagino que há aqui alguém que está a trabalhar, que é psicólogo ou que está a trabalhar nesta área e que quer ser, e tem um sonho, e o sonho é ser reconhecido por organizações da área da saúde mental. Como quê? Como um profissional que traz clareza, estrutura, impacto real no bem-estar das pessoas e das equipas. Portanto, que vai trabalhar com as organizações. E para estas pessoas que querem trabalhar nas organizações, por exemplo, nesta área, eu pensei nesta área como exemplo, precisamente, enfim, também por aquilo que a Sofia acabou de dizer. E há aqui umas perguntas-chave, não é? Imaginem que querem trabalhar mesmo com as organizações. E logo a primeira pergunta-chave é: quer trabalhar com que tipo de organização? Com clínicas? Com organizações não governamentais? Com associações? Com empresas que têm programas de bem-estar? E saber quem é que decide, não é? Nessas organizações, quem é que decide? Direção clínica? São os recursos humanos das empresas? Há uma coordenação técnica na clínica e essa é que decide. Portanto, e quais os problemas atuais que estas organizações sentem? Ali a Sofia já disse um pouco, não é? O burnout, os suicídios, etc. E realmente, quem quiser trabalhar nesta área, as organizações não compram exatamente serviços, elas compram soluções para dores específicas. Portanto, se têm muitos trabalhadores com burnout ou com ou outros problemas, as organizações procuram um apoio, porque estão a enfrentar, imaginem, muito absentismo, não é? As pessoas não vão trabalhar, estão muitas vezes doentes, etc. E há muitos exemplos que nos faz levar a este, como as equipas que estão sobrecarregadas emocionalmente, eh, o tal burnout, dificuldade em implementar práticas consistentes de saúde mental, muita intenção em ajudar, mas pouca estrutura prática para o fazer. Portanto, aqui, imaginem que querem ser este profissional que vai ser considerado. Uma frase de posicionamento será:
trabalhar com organizações da área da saúde mental que enfrentam, imaginem, eu creio que o absentismo poderá ser um dos casos e ajuda a criar, e tem que pensar aqui no resultado, que as pessoas faltem menos, que as pessoas venham mais motivadas e bem dispostas para trabalhar, de forma prática e sustentável. Portanto, o que é que as empresas querem? As empresas querem as equipas mais alinhadas, mais resilientes, mais clareza, etc. Imaginem que este profissional, o que é que ele quer? Vocês, como este profissional, o que é que querem? Ah, não vão vender programas grandes. Têm que criar uma porta de entrada pequena, mas que seja objetiva. Imaginem, uma oferta simples, isso é tudo exemplos. Um diagnóstico organizacional para a empresa. Fazer um workshop de 60 minutos. Uma intervenção, um piloto com uma equipa. E um acompanhamento curto, tipo 4 a 6 semanas, nunca mais, não é? Portanto, como é que isto tudo é para se dar a conhecer, mas de um ponto de vista prático. As redes sociais abertas não são o principal canal, para atingir isto. Portanto, não é o LinkedIn, não é o Instagram, não é o TikTok, mas os canais mais eficazes são as redes profissionais já existentes, colegas da área, parceiros indiretos, amigos, os contactos dos amigos, e, portanto, criar eventos, formações, conferências, mesmo pequenas, e até pode ir como participante para conhecer quem é que está. Mais vale poucos contactos certos do que muitos contactos errados, tanto do que estar a falar a toda a gente que não interessa, não é? Portanto, qual seria, por exemplo, para passar à ação? Isto. Temos aqui esta visão, não é? Agora, passar à ação, tínhamos de ter aqui um plano, imaginem, de um mês, 30 dias. Então, o que é que era preciso definir? Claramente o problema que vais resolver, o tipo de organização ideal e a tal oferta piloto. O que é que tu fazias? Por exemplo, fazias o tal workshop, ias lá, oferecias um diagnóstico. Portanto, isso depois seria uma das coisas que tinhas que decidir, não é? Depois ver, imaginem, que organizações é que eu vou contatar. Imaginem 10 que vocês listam 10 organizações. E dessas organizações tens que fazer o contacto certo, portanto, identificar quem decide ou um contacto possível, direto ou indireto. Saber quem tu conheces que pode lá chegar, que pode falar e, claro, adaptar a linguagem a cada tipo de organização. Se estás a dirigir a um banco, portanto, não é a mesma coisa que o outro tipo de empresa, não é? Imaginem recrutamento. Portanto, aí a linguagem teria que ser adaptada. E aqui reparem, não estás aqui a falar de uma venda direta, a venda direta dos meus serviços. Podes, por exemplo, o que é que seria o exemplo de abordagem? Por exemplo, tenho acompanhado o trabalho da vossa organização e estou a desenvolver intervenções práticas para apoiar equipas na área da saúde mental. Gostaria de perceber se faria sentido conversarmos. E, portanto, aí a pessoa do outro lado é que depois vai dizer, não é um convite tipo, eu estou aqui a vender isto. E, portanto, esta pequena abordagem vai ser possível naturalmente realizar conversas exploratórias, ouvir mais do que falar, ajustar a linguagem, o foco da oferta, o tipo de problema, mas aqui ouvir a organização, quais são os grandes problemas da organização, seria muito importante. Não, eu creio que houve aqui uma pergunta, não? A Heloíse Moisés tinha mão no ar.
Só que Pois, depois tirou. Heloísa, queres contribuir com alguma coisa? És bem-vinda. não. Não. Heloísa, não, mas temos agora a Yolanda. Yolanda, por favor. Yolanda. Olá, Yolanda, diga coisas. Está mute, Yolanda. Está sem som. Está bloqueado, Yolanda. Não conseguimos ouvir, Yolanda. Ao telefone às vezes é difícil encontrar Pois, vê-se que é. ela está ali a tentar, Pois, mas no não telefone, consegue. sim, sim. Podes escrever, se não conseguires facilitar, podes escrever. Entretanto, a Heloísa, se quiser também contribuir, também, ou as outras senhoras, estejam à vontade. Yolanda não consegue falar, naturalmente. Um dos aspectos que eu. Consegue ouvir-me agora? Sim, quem fala? Eloísa, Ah, ok, Heloísa. Bem-vinda, podes falar. ah, a minha internet não está muito boa, por isso está a oscilar. Hum, eu estava a ouvir a Maria e a outra colega que falou sobre aquelas pessoas que estão meio perdidas, né? No meu caso, Não conseguimos ouvir, não é? conseguem ouvir agora? Sim, diga. Sim, como eu dizia, eu sou profissional, trabalho no setor financeiro. E também sou empresária, né? Mas eu tenho uma dificuldade, eu sinto essa dificuldade em me encontrar, em me encontrar tanto no mundo do empreendedorismo como, como profissional, né? Na empresa onde eu trabalho, no setor em que eu trabalho. Em, eu já tive vários planos de ação, vários planos, Sim. e já tentei materializá-los também, mas quase todos foram frustrados. E quando eu sentia que as coisas estavam a dar certo, que eu estava quase a chegar lá, acontecia alguma coisa e voltava a estaca zero. E é verdade que o meio em que nós estamos inseridos importa muito, influencia muito para o nosso crescimento, em todos os aspectos, mas ainda há setores que aqui em Angola, né, pelo menos, há muita coisa que ainda é por conveniência. Ainda que você mostre por A mais B, ou que algumas pessoas digam que tu és boa nisso ou naquilo, tu precisas provar 10 vezes mais para seres aceite, ou precisas que alguém olhe para ti e acredite e olhe para além daquilo que tu, que tu mostras, né? E realmente é difícil. É um mercado muito competitivo, nem sempre as pessoas que brilham são as melhores, então é importante ter alguém que te oriente mesmo. Porque andar só é difícil, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Sim, eu compreendo o que está a dizer. A competição é grande, e às vezes é necessário ter aqui uma ajuda para não desistir, para não desistir com as coisas todas que acontecem, não é?
E, ou seja, mas às vezes nós temos mesmo que olhar para o nosso caminho e não desistir dele, porque, sabe, a maior parte das desistências são quando nós nos comparamos com os outros. Imagine que nós estamos a comparar, porque a outra conseguiu isto, porque a outra fez aquilo, porque a outra, e eu não estou a fazer nada. E então a pessoa sofre muito mais com a comparação e vai-se desligando daquilo que seria o seu projeto. E leva o que leva mais facilmente à desistência. E isso vai, por exemplo, como estava a dizer, que já tentou várias vezes, mas depois, por uma razão ou outra, acabou por desistir. É preciso muita coragem para ser empreendedora, muita. E para criar uma empresa, não é? Mas, e as coisas não se fazem num curto espaço de tempo. Por isso é que aquelas considerações que eu estava a dizer no início é saber que vamos ter sempre medo e que além do medo vamos continuar a fazer, que temos que ter aqui uma rotina, uma disciplina, que temos que arranjar alguém que nos ajude a motivar, tu vais conseguir, enquanto que muitas vezes ao nosso redor nós ouvimos é precisamente o contrário. Não vais conseguir. Isso é muito difícil. Não, eu também já tentei e não consegui. E isto tudo vai desmoralizando a pessoa. Por isso é que, quando nós temos o tal desejo, a tal visão, precisamos primeiro de estudar, o que vamos fazer e se aquilo tem pernas para andar, porque nós podemos ter um sonho que não é execuível, não é? Não é execuível. E, portanto, temos que saber se ele é execuível. Não sei se me fiz entender, se ajudei, Sim, 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 mas normalmente percebi, as sim. pessoas sofrem muito, e neste caso as mulheres também, por comparação com outras que já conseguiram, com menos trabalho, talvez É, com muitos mais é recursos, verdade. não é? Menos trabalhos, mais recursos, mais ajudas. É quase inevitável não olhar para o lado, né? Sim, sim, É, sim. é inevitável. É inevitável, mas nós podemos olhar para o lado de duas maneiras. De uma, ela conseguiu, eu também vou conseguir, e muito melhor. Ou ela conseguiu, ela está numa posição que para ela vai conseguir e eu não vou porque eu não tenho aquela posição. Portanto, nós podemos olhar para a comparação, mas podemos a nossa reação ser diferente. Até pode Sim, ser do sim. género: não, eu vou conseguir. E ela tem muito mais facilidade porque tem isto, aquilo e aquilo outro, mas eu vou conseguir. E nós todas oscilamos nas duas. Uns dias estamos mais fortes e outros dias estamos mais fracas. Do género: não, isto é muito difícil, isto, verdade? Não é? É verdade, É é verdade. verdade. Por isso é que, É. ou seja, há de haver sempre aqui um motor, por isso é que às vezes é preciso ter aqui um apoio de outras pessoas, que estão connosco, que nós sabemos que querem o nosso bem, que nos ajudam. Nem que seja para dizer: olha, hoje não estou muito bem, não estou a ver grande caminho nisto, e a outra pessoa poder explorar e dizer: olá, o que é que se passa? Qual é agora? Como é que podemos mudar isso? Etc, etc. Eu vi aqui alguns, alguns sinais, mas, mas realmente para passar aqui da visão à ação, nós temos que escolher e perceber muito bem se nós queremos aquilo, mas temos que querer muito. Temos que querer muito. Se não quisermos muito, a coisa não vai lá. E parte um bocado aqui de nós. Queremos muito, já sabemos que vamos passar mal e vamos aguentar. E sim. E vamos ouvir muitos nãos. É possível, é possível. Vamos vir ouvir naturalmente alguns sims. Mas, hum, ok, eu acho que vale a pena pensar no desejo que tem, no sonho que tem e em como o concretizar.
e pedir ajuda, pedir recursos, pedir ajuda, perceber muito bem aquilo que querem, o que é que gostavam que amanhã dissessem de si, o que é que gostavam. Ai, aquela pessoa, ok, isso às vezes ajuda a ir para a frente. Perguntas. Querem fazer perguntas? Tem a Yolanda. Yolanda, por favor. Já consegui. Boa, Ótimo. boa, Na boa, verdade, Yolanda. sim, eu queria partilhar aqui uma experiência que eu estou a ter atualmente e consegui conciliar com o que a Maria acabou de partilhar conosco aqui no webinar. Eu, na verdade, estava me sentir profissionalmente, estava me sentir estagnada e perdida. Então, tive que. Eu sabia onde é que eu queria ir, mas como chegar lá não sabia. O ano passado comecei a tentar fazer as coisas sozinha, mas não surtiu resultados. Então tive que pedir ajuda. Pedi ajuda e essa pessoa tá me orientar, tá me orientar. Não, não uma mentoria, mas são sessões de consultoria estratégica. E quase tudo que a Maria acabou de dizer aqui no webinar é o que está a passar comigo. Identificamos, fizemos um diagnóstico, identificamos o problema, criamos as estratégias e agora eu estou a trabalhar no plano de ação para conseguir alcançar o resultado. Temos meta, mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Ainda que eu não consiga alcançar as metas pretendidas, mas eu já estou a me sentir feliz. Estou a me sentir feliz por quê? Dos problemas que nós identificamos, eu estou a trabalhar no plano de ação. Todos os dias eu faço alguma coisa para esse plano de ação. O que é que está a me levar? Está a me levar a investigar mais, a estudar mais, e eu já identifiquei onde é que eu quero, identifiquei onde é que eu quero ir. E eu acho que num período de médio prazo, de 1 a 2 anos, eu consigo chegar onde eu quero. Mas também já me deu uma visão muito além. Depois de eu estar aí, qual será o meu próximo passo? E eu só estou a conseguir isso graças à pessoa que está a me orientar. E quase tudo na verdade, que ela me explicou, é o mesmo que a Maria está aqui a dizer. Não é a quantidade de pessoas que nós conhecemos, mas quais são as pessoas que nós precisamos conhecer que vão nos ajudar a chegar lá. Então, eu já estou a me sentir por vencida. Só de estar a trabalhar no plano da ação para conseguir alcançar o que eu quero. É isso, na verdade, que eu queria partilhar aqui. Olha, bate-lhe palmas, muito bem, Yolanda. Fico muito feliz por si, porque já está a dar os passos, todos, quase, Sim, então, não é? e, e, Muito bom. e só estou a dar esses passos. Eu estava a fazer as coisas de forma errada. Desde o momento que eu entrei na PWN, a PWN me deu essa visão. Foi graças à PWN, graças à Sofia, que eu tenho agora uma outra visão das coisas. Que bom, fantástico. Muito bom, Yolanda, muito bom. Fico muito contente. Fico muito contente, é mesmo isso, é isso. Ótimo, muito bom. A Não Yolanda é sei uma se. mulher inspiradora. Bem, bem, tem que saber mais coisas da Yolanda. Mas já sabem que podem, quem está aqui, pode entrar em contacto comigo pelo LinkedIn. Conseguem facilmente ir lá e ficamos mais conectadas. Mais conectadas ainda. Assim o farei, assim o farei. Ótimo, eu fico à Tá espera, bem, Yolanda e tá. todas as outras que estão aqui. Fico à espera, podem fazer perguntas, o que acharem bem. Sofia, Obrigada, e já estamos mesmo na nossa reta final. Nós gostamos de cumprir horários, mas sem antes terminar, nós temos sempre os nossos oradores que digam uma frase,
um verso, uma palavra, algo que lhe identifique, que quando nós ouvimos, estamos a dizer, esta é a Maria. Esta é a Maria. Oh, bem, bem, não estava preparada, foi uma surpresa Boa surpresa, é aqui verdade. da Sofia, mas acho que poderia deixar aqui uma ou outra palavra que era não desistir. Não desistir, não desesperar. Eu acho que é essa. O não desistir e o não desesperar é para hoje. É a frase para hoje. Obrigada, Maria. Obrigada muito. Abrimos a sessão, abrimos aqui o ano com esta sessão maravilhosa. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua simpatia. Tudo de bom. Em meu nome e da PWN, desejamos um ano fantástico, que consiga pôr em ação e realizar todos os seus planos e que esta seja a primeira de muitas sessões e sempre quando precisar de nós, de mim ou de qualquer membro da PWN ou da instituição, conte connosco. Obrigada e obrigada a todos que estiveram cá. Muito obrigada, um beijo enorme para todas. Muito E obrigada. Obrigada, obrigada, boa Sofia, noite. pelo convite Obrigada. e o gosto de estar aqui convosco. Vamos nos mantendo em contacto. Um grande Vamos beijo sim. para todas. Obrigada, um grande Obrigada. beijinho. Obrigada. Obrigada.